Estamos aqui de volta e hoje muito emocionada, porque apesar de a gente estar no Novembro Azul, tendo acabado o Outubro Rosa, eu trago hoje uma pessoa muito engajada em prol da defesa da mulher. Parece até que essa entrevista me veste muito, porque eu acabei de lançar meu livro que fala exatamente da mulher que foi agredida, da mulher que teve que se virar para criar os filhos. E com a presença da delegada Rose, eu sinto um orgulho enorme de que ela agora fale o seu boa tarde aos nossos internautas. Bom, o prazer maior é meu de estar aqui com você, de poder estar participando do seu programa e cumprimentar aqui a todos os seus internautas. Tenho certeza que nós vamos ter muito o que conversar. Bastante. Não sei se vocês sabem, mas a delegada Rose, posso chamar de delegada Rose, porque claro. Seu nome é Rosmary, né? É, ninguém fala Rosmary, viu, Beth? Pode ser delegada Rose, é assim que ela é conhecida total. Muito bem. Hoje, o nosso tema será políticas públicas em defesa da mulher. Nós não somos feministas, não somos contra os homens, nós somos a favor das mulheres. Isso é importante lembrar. Quando a gente fala alguma coisa em favor da mulher, não é porque nós estamos contra os homens. A gente precisa deles, né, delegada? A gente precisa muito. Então, só lembrar que tem que haver um cuidado com a mulher, especificamente na parte em que alguns homens não as respeitam. Mas antes de eu falar disso, vamos contar um pouco quem é a delegada Rose. Eu tive até que resumir, sabe? Porque senão meia hora do programa a Rose ia estar falando de você. Muito bem, a delegada Rose, como é nacionalmente conhecida, ela foi a responsável pela implantação da primeira delegacia da mulher. Não é que ela fez isso em São Paulo, serviu já para o Brasil e não existia nenhuma no mundo. Portanto, a gente pode dizer que a delegada Rose é a criadora da primeira delegacia da mulher do mundo. Por conta disso, você até já recebeu prêmio, já foi fazer palestra em vários lugares. E ela foi a primeira delegada que coordenou a implantação desse projeto. É um fato inédito no mundo. A sua bandeira é contra a violência e a discriminação da mulher. Atualmente, ela é presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina por 2 gestões, sendo que na segunda você foi eleita por aclamação. Nossa, isso é bom demais, né? Ela foi escolhida para representar o Brasil no seminário promovido pelo Parlamento do Mercosul. Nossa, é pouco, hein? Sobre violência doméstica em Montevidéu e Assunção, no Paraguai. Foi palestrante em 2013 em Angola. Nossa, você teve coragem de ir lá, é? Tive. Na Conferência Nacional da Mulher. E respondeu, de janeiro de 2011 a abril de 2015, pela Subsecretaria de Assuntos Parlamentares da Casa Civil do Governo do Estado. Vamos parar de falar, porque quem vai falar agora é a nossa querida delegada Rose, que eu tenho tido o privilégio de cruzar várias vezes nesses eventos que a gente vem fazendo, né? Mas vamos lá. Me fala sobre a violência de gênero e essa discriminação que há, por favor. Bom, nós, quando começamos o nosso trabalho, a Delegacia da Mulher completou 31 anos de existência. Antes da Delegacia da Mulher, e eu considero a Delegacia da Mulher a primeira política pública real a favor da mulher que aconteceu no nosso país. Com a criação da Delegacia da Mulher, foi um espaço aberto onde a mulher apareceu e teve coragem de contar as barbaridades que aconteciam naqueles lar docilar, que não eram tão da lar docilar assim. E aí nós descobrimos, na realidade, que havia uma violência muito grande dentro de casa, ligada muito ao machismo, do homem se sentir o dono da mulher. Então ele punha as coisas dentro de casa, ele comprava as coisas para ela e ele era o dono dela. E como dono dela, ele podia inclusive agredi-la fisicamente quando ela fazia alguma coisa. Para prevalecer o que ele queria. Exato, que ele achava que não era aquilo que deveria ser. Então, eu acho que a Delegacia da Mulher, ela trouxe à luz essa violência que ficava escondida. Nós trabalhamos muito isso, graças a Deus, a imprensa falada, escrita e televisada deu muito espaço para a gente mostrar o que estava acontecendo. Isso deu coragem para as mulheres, para que elas pudessem saber que não eram só com elas que acontecia aquilo, que outras também tinham esse problema. Claro. E assim elas se estimulavam, se encorajavam a procurar a delegacia para falar. E a partir disso começaram a aparecer as outras políticas.
as casas-abrigos, atendimentos sociais, psicológicos, o atendimento jurídico. E as coisas foram, de certa forma, evoluindo, até chegar nos momentos de hoje, onde nós temos aí a Lei Maria da Penha, que na realidade é considerada pela ONU a terceira melhor lei no atendimento à violência contra a mulher. Então, quando você falou assim, a mulher, como o marido que trazia as coisas para casa, punha todo o sustento, ele acabava se achando no direito de agredi-la, já que não estava sendo correspondido às suas vontades. Eu tenho uma frase que eu queria partilhar, posso? Sem dúvida. Mulher que paga suas contas define o seu destino. Não é verdade? Sem dúvida. Se a mulher tem um trabalho, se ela chega junto, pode até dividir as despesas, mas se ela tem aquela coisa de independência financeira, ela também se liberta mentalmente e não fica sob o jugo. Sem dúvida. Uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Avon há uns 3 anos atrás, uma das perguntas da pesquisa era: por que a mulher agredida permanece com o seu agressor? Né? Ela vai, ela registra, ela faz e de repente ela continua com o agressor. Primeiro lugar, com mais de 25%, dependência financeira. O que ela ia fazer? Não trabalhava, não tinha recursos, tinha os filhos. Para onde ela ia? Então, assim, na frente de tudo, por que ela fica? Pela dependência financeira. Segundo lugar, com 21%, dependência emocional. Parece difícil a gente entender isso, mas quando ela se casou, ele não agredia, era um bom marido, tiveram os filhos e de repente não se sabe por que transforma, né? Ele se transformou. Então quando ela procura o apoio da delegacia, ela não quer separar dele. Ela quer que a gente consiga fazer o milagre de fazer voltar aquele homem com o qual ela tinha se casado, que não batia, que a respeitava e tudo mais. E com 18%, por que ela não vai embora? É justamente o medo de ser morta por ele. Nossa! Hoje o Brasil... É mesmo? Hoje o Brasil é o 5º país do mundo em assassinato de mulheres. Que isso? 5º país do Lamentável, mundo. né? A maior parte, 80% dos casos de morte de mulheres é a violência doméstica e familiar. Então é o marido que mata, é o ex-marido que mata. Exatamente. Então ela tem medo, muitas vezes, de tomar uma atitude... E que ele fala pra ela: se você for à delegacia, se você for embora, se você me deixar, eu te mato. Tá? E ela fica com medo, porque ela tá vendo as notícias, tá acompanhando, tá vendo o que tá acontecendo, e ela acaba ficando com ele. Então, essa coisa, é importante a gente dizer isso, porque as pessoas acham, muita gente é muito preconceituosa, e diz o seguinte: poxa, mas foi na delegacia, fez tudo, e fica com ele, a Amélia gosta de apanhar. Tem nada de Amélia, não gosta de apanhar. A gente não vive dentro da casa das pessoas para saber o que acontece. E se você me permite, existe mais um componente aí também pelo fato da mulher não sair. Você falou da dependência financeira. E vem também a família da pessoa, o pai, a mãe, que fala assim: como? Você vai se separar? Você vai viver do quê? Aqui para casa você não pode voltar. Isso também já é um fator para ela não sair, porque ela não tem muitas vezes o apoio da família. Não estou dizendo que é regra, não, mas acontece. Isso já foi regra. Já foi regra? Já. Quando nós iniciamos o nosso trabalho, o que você mais ouvia das mulheres era isso. Elas criavam coragem e saíam de casa. Procuravam onde? A família. Claro. Você procura a sua família. Chegava na família, a mãe dizia assim: minha filha, seu pai me bateu a vida inteira. Meu Deus. Eu nunca fiz nada. Você tem a sua casa, você tem o que comer. Só porque ele te bate, você está querendo se separar? Olha, volta para lá, porque aqui não tem espaço para você. Para você mudar isso, para você mostrar para as famílias que a situação não era essa, porque a tendência da violência é aumentar cada vez mais, e a filha, quando procura, ou algum parente, quando procura, passando por essa situação, você tem que dar a mão, você tem que ajudar, claro. Demorou bastante. Hoje, não estou dizendo que não tenha, mas diminuiu bastante. Diminuiu. E uma outra coisa, por exemplo, se ela pensa em sair, não tem o apoio, não é nem por mal, que não pode voltar para a casa dos pais, e as casas de abrigo? Já tem suficiente ou tem essa proposta? Olha, a primeira casa-abrigo que aconteceu também explica para eles o que é a casa-abrigo. O que é? É um espaço para onde você encaminha as mulheres com os seus filhos que não podem voltar para casa porque tem medo de ser mortas pelo marido. Às vezes ela tem até a casa da família para ir, tem tudo, mas a violência dele é tamanha que, se ela for para a família, ele é capaz de fazer uma loucura com a família. Nós tivemos um caso que uma moça se separou do marido, uma funcionária da Assembleia Legislativa, e foi para casa da mãe.
Foi numa noite, ele foi e pôs fogo na casa. Ele simplesmente pôs fogo na casa. As pessoas não morreram porque Deus não quis. Porque ele foi lá e pôs fogo na casa. Então você vê que às vezes ela tem até para onde ir, mas a violência dele impede que ela possa procurar alguém da família. Então você tem que ter um espaço, que é um espaço cujo endereço não é mencionado, e ela vai para lá, ali você tem assistente social, você tem psicólogo. E tem também a cultura de tentar empregá-la, dar um emprego para... Existe essa cultura? Se há um trabalho que é feito hoje, nas maioria das casas-abrigo, que a gente chama de empoderamento da mulher. Você faz um trabalho de qualificação profissional. Ensina essa mulher alguma coisa para que, no momento em que ela saia dali, ela tenha uma atividade de ganhar o seu sustento e sustentar os seus filhos também, né? Que é importante que isso aconteça. Então, mas tem um problema. É muito difícil você dizer para uma mulher, você tem que sair de casa porque você corre risco de vida. Ela olha para você e diz, mas é ele que me bate, é ele que faz tudo isso, e sou eu que tenho que largar minha casa, largar as coisas que eu tenho para ir para um ambiente totalmente estranho, me socializar com pessoas que eu não conheço, cada um tem um jeito de ser, e aí você é obrigada a dizer para ela, olha, é isso ou morrer. Mas, Rose, não existe uma possibilidade, então, de fazer o contrário, ela ficar e haver providências para que ele saia? O nosso grande problema, qual é? Hoje até está um pouco mais fácil com a Lei Maria da Penha, mas antigamente a prisão, os casos, a agressão, a pena era de 3 meses a 1 ano de detenção. Isso não significava prisão. Era uma multa, era uma prestação de serviço à comunidade e ele não ia para a cadeia. Então, se ela ficasse, você não tinha condição de dar segurança para ela. Como é que você ia garantir? Você tirava o cidadão de lá. Mas como é que você ia garantir que numa madrugada, numa noite, ele não entrasse lá e não fizesse uma barbaridade com ela? Então, era muito difícil. Hoje, nós evoluímos bastante, hoje nós temos outros mecanismos. Isso é bom você falar, porque como nós damos boa notícia, qual que é a boa notícia hoje que nós tem temos mecanismos. Hoje, por exemplo, o juiz dá uma medida protetiva, né, que é falada pela Lei Maria da Penha, que é de retirá-lo de casa, e se ele descumprir essa medida, de repente aparecer lá, ele é preso e ele responde ao processo e é preso. Ele pode ser preso em flagrante, ele pode ficar preso diretamente pelo descumprimento da medida protetiva. Então, hoje você tem mais mecanismos, hoje você tem uma lei que protege mais a mulher, né, no tocante às violências físicas do espancamento doméstico que ela sofre. Uma pergunta, as pessoas às vezes pensam que só é agredida mulheres assim de baixa renda, né? É um pessoal menos instruído, que o cara é ignorante. Não é. Eu sou a prova disso e eu queria até deixar aqui meu depoimento que você falou que você fundou quando? 1985. 85. Pois em 1987, eu, Beth, me servi da Delegacia da Mulher 7 vezes. Eu procurei. E, na realidade, logo na primeira que eu fui, não era da mulher. E aconteceu o seguinte, o escrivão que chama, você começa a relatar, você está traumatizada, começa a relatar e ele fala assim, o que você fez para ter apanhado? Hello? Como assim, o que eu fiz para ter apanhado? E quando eu fui para a Delegacia da Mulher, mudou. Já era um outro olhar, tinha delicadeza, tinha compreensão, não me fizeram essa pergunta. Então, super grata, porque eu fui uma das pessoas que de cara já usou do que você está fazendo. Um dos objetivos da criação da Delegacia da Mulher foi justamente esse, né? Você mudar esse atendimento. Porque muitas vezes a mulher ia à delegacia comum, chegava lá o delegado dizia, não, isso é coisa de marido de mulher, vai pra casa, faz uma jantinha pra ele, que fica tudo bem. E nem percebia, quer dizer, não ligava pro fato da mulher estar com o olho roxo, tá machucada, sabe? E muitas vezes começar com essa pergunta, né? O que você fez pra ele? Pra ter apanhado. Ele chegou em casa nervoso, você deve ter feito alguma coisa que tirou ele do sério pra ele fazer isso. Então, um dos objetivos da criação da Delegacia da Mulher foi realmente esse. Você ter um espaço diferenciado com policiais, mas policiais mulheres que, em tese, claro,
compreendem melhor a situação de uma mulher que vem fazer uma denúncia a respeito de uma violência. Ela é mais validada, né? Exatamente. E uma coisa importante que você falou, nós temos que acabar com essa história de achar que é só pobre que apanha, só a mulher da periferia, não tem nada a ver. Nossa. A Luísa Brunet foi um caso específico disso e tantas outras que não aparecem na mídia, mas vão à delegacia. E o teu caso, você apanhei? Não tenho caso também, quem diria? E meu ex, o pai dele fundou a Cabesp, sabe que é a Cabesp? Que é do Banco do Estado, aquele seguro-saúde. Então, era um super nível bom. Exato, diretor de banco. O que acontece é que essa violência é democrática. Ela tem todos os níveis. Em todas as classes sociais. Ela é democrática. É que, às vezes, as pessoas tomam conhecimento das pessoas mais humildes, que vão dar uma entrevista, não querem saber. Mas isso acontece da classe A à classe E. Já que você falou nisso, você conhece o caso da Tiffany, que é casada com o dono, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas dono da Sadia, e que ela está longe dos filhos, dos 4 filhos, foi agredida. Quando ela chegou dos Estados Unidos, ele pegou os filhos, levou para ele, não a deixa vê-los. Você sabe desse caso? Eu queria deixar até esse caso aqui da Tiffany, porque me revolta. Eu conheço ela pessoalmente, de ter visto 2 ou 3 vezes. Ela não consegue sair desse patamar que ela está de não ver os filhos. Como assim? Não tem o direito de ver os filhos e tem protetiva para não chegarem perto dela. Ela tem a ordem para ver e o marido, como ele tem muito dinheiro, esses, na realidade, são problemas que a gente enfrenta, né, no dia a dia. Mas, às vezes, olha, desculpe dizer, mas ele tem muito dinheiro, mas ela também tem conhecimento. Mas não ela é não tem possível dinheiro, que os advogados... Ela mas não tem. não consegue, através de amigos. Mas é advogado que está fazendo de favor, porque ela não tem dinheiro. Ela não tem nada aqui no Brasil. Ela mora de favor. Mas, eu posso te apresentar essa mulher? Claro, eu acho importante o seguinte, olha, hoje nós temos no judiciário um grupo chamado, uma coordenação de atendimento a mulheres vítimas de violência. Nós temos no Ministério Público uma coordenação de atendimento a mulheres vítimas de violência. Nós temos a Defensoria, que tem um grupo que atende mulheres vítimas de violência. Meu Deus do céu, uma pessoa, pelo menos, a gente considera esclarecida, procura o judiciário, procura o Ministério Público direto para ver o que está acontecendo, para explicar o que está acontecendo. O caso dela já saiu no Fantástico, como não resolvido. E eu até tentei outros programas para que pudesse sondar o caso dela e as pessoas ficam reticentes porque a Sadia anuncia muito, né? Então, tem muitos TVs que não aceitam entrevistá-la para que ela possa falar mais por conta de estarem amarrados a uma publicidade. Hoje, na realidade, nós temos vários grupos que fazem o acompanhamento e o atendimento de mulheres vítimas de violência, independente de ser pobre ou de ser rica. Então, eu acho que ela deveria procurar, a gente pode até orientar. Você pode orientar? Claro, eu posso ter esse favor? A gente pode orientar, se for necessário, para fazer o encaminhamento dela para um local. Precisa Maravilha. ver, na realidade, o que está acontecendo, tá a situação, né? Qual é a situação. Qual é a situação. Muito bom. E os filhos, que idade tem? Só para... até é grave, porque a mais velha, que está agora acho que com 16 anos, ela foge, vai para uma delegacia, faz a denúncia, e aí os advogados do pai vêm e levam ela de volta. Ela escreve cartas para a mãe. Os 4 filhos já foram avaliados por psiquiatra, eles estão sob o jugo do pai, tem um menino que tem problema na vista, o mais novo. E você imagina o coração dessa mãe longe dos 4 filhos. Eu acho, na realidade, que a gente pode até orientá-la para algum grupo do Judiciário, algum grupo do Ministério Público, para poder fazer um levantamento dessa situação. Para essas mulheres que trabalham nessa área, não importa quem tem mais ou quem tem menos dinheiro, vai verificar o que então, é eu fico satisfeita, eu vou mandar esse vídeo aqui para a Tiffany, porque desde que eu vi essa história, eu fico pensando quem é que eu vou achar que vai acolher e poder falar, esse é o caminho. Obrigado, Rose. Imagine. Mas que bom, então. Antes que a gente volte aqui para nossa conversinha, eu vou oferecer uma música para você. Que bom. Posso? Normalmente, eu toco com a minha banda, toco piano, mas você percebeu que nós estamos aqui no estúdio meio diferente. Não terei a banda Ghost hoje, porque por questões técnicas não vai dar para pôr nem a banda Ghost, mas eu vou tentar fazer o melhor que eu posso ao violão, o som acústico. E essa música, que aliás está nesse CD, que eu vou oferecer para você, é um CD todinho autoral. E tem um nome aqui, chama-se Em Nome das Rosas. Não é rosa flor, não. Rosa mulher. Falo das rosas, das Marias, das Glórias. Falo da mulher que luta, da mulher que ousa, da mulher que vence. Falo da mulher calada,
contida, danada da vida. Falo da mulher safada. E essa música é uma constante aqui no programa, porque vem mulheres tão importantes aqui que eu faço questão de oferecer essa música. E tá com uma banda com sax, flauta, você vai amar, tá? Pode virar o hino das mulheres. São tantas as rosas das quais falaria, e em todas as rosas sentimos Marias, glórias, vitórias, violetas tardias, com sabor de corpo, perfume a alma. Juntando as rosas, são tantas Marias, tão cheias de graça, acolhem quem passa, decifram mistérios, espalham magia, só guardam no peito calor e perdão. Trilham a vida bem mais do que um chão, não importa seu nome, mas seu coração. Glórias, Marias, por todas as rosas, tem força, tem raça, são iluminadas, caladas, ousadas, danadas da vida, dominam a estrada como um furacão, safadas, contidas, levadas na brisa, agarram a vida com fúria e paixão, agarram a vida com fúria e paixão, agarram a vida com fúria e paixão. Não é para as mulheres? Maravilha! Então a gente volta já já, continuando aqui com a delegada Rose, uma mulher que faz e luta pelos direitos, não de igualdade, mas para defender mesmo aquela mulher que menos pode. Yes. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Olá, estamos de volta com a Sintonia desta quinta-feira com um assunto importantíssimo: como lutar, fazer algo pela defesa da mulher. E nada melhor do que trazer aqui a delegada Rose, que foi quem criou a primeira delegacia da mulher. E é muito orgulho para mim poder ter essa pessoa disponibilizando seu tempo e podendo falar aqui para muitas mulheres que nem sabem o que elas podem recorrer. Para ajudar mais, Rose, me fala sobre um pouco da Lei Maria da Penha. Bom, a Lei Maria da Penha, ela se deve à luta de uma mulher maravilhosa chamada Maria da Penha, que era foi professora aqui na USP em São Paulo, o marido também professor na USP em São Paulo, sempre sofreu algum tipo de violência, mas ficava constrangida, porque eu sou professora da USP, aí contornava. Aí foram para Fortaleza. Chegou em Fortaleza, as coisas acabaram piorando, ela já tinha filhos e tal, até que um dia ela levou um ladrão entrou em casa e ela levou um tiro nas costas e ficou paralítica. Só que essa história desse tiro não acabou ficando muito explicada, como é que o ladrão entrou. Ela foi para o hospital e não queria mais voltar para casa, mas paralítica, fragilizada, sem ter para onde ir, acabou voltando para casa com ele. Passados 15 dias, nem um mês, ele tentou eletrocutá-la na banheira. Então, aí foi apurar a história, gente. Foi apurar. E se viu que não tinha havido assalto, não tinha ladrão, foi ele que atirou nas costas dela. E depois, como não conseguiu o intento dele, tentou pela
segunda vez. Ele quis matá-la. Matá-la, de verdade. Nossa. Tentou pela segunda vez. Gente, isso deve ser surpresa pra muita gente, porque eu não sabia Essa é a história dessa mulher. Uhum. E aí o que aconteceu? Ele foi preso, ficou pouquíssimo tempo preso, como só pode acontecer. E o processo da Maria da Penha, dessas 2 tentativas de homicídio, ficou parado 18 anos. E ela? Numa gaveta que a gente não sabe de quem. Tá. Mas ela nunca desistiu de lutar. Quando ela esgotou tudo aqui no Brasil, através de movimentos aqui brasileiros, ela chegou até a Organização dos Estados Americanos. E fez uma queixa formal do Brasil por não ter dado sequência às coisas dela. Bom, a Organização dos Estados Americanos mandou uma advertência para o Brasil, pelo fato do processo de não terem dado apoio, não ter dado andamento, e, entre aspas, mandou também uma sugestão de que se fizesse uma lei específica de atendimento à violência doméstica. Nossa, agora tô arrepiada, foi essa a história. Aí ela voltou para cá, de repente acharam o processo dela, deu andamento, ele foi condenado aí a 6 anos, ficou acho que 2 ou 3 anos lá, no cumprimento de pena e mais nada. Mas esse trabalho, essa luta dessa mulher, do jeito que ela fez, veio, o governo mandou para o Congresso Nacional um projeto de lei. Porcaria! Uma droga de projeto. Ah, que dó, não, que uma pena. droga de projeto. Mas, graças a uma deputada, que não é do meu partido, nem na realidade não tem nada a ver, mas essa deputada botou esse projeto debaixo do braço, correu o Brasil inteirinho, pegando subsídios para mudar o projeto, para fazer alguma coisa que realmente atendesse as mulheres. E foi daí que foi feito um substitutivo àquele projeto que tinha sido mandado pelo governo, que esse substitutivo é que foi sancionado e se transformou na Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que é perfeita. Ela diz os tipos de violência, né? Sim, sim. Ela fala da violência física, da violência sexual, da violência psicológica, que é tem a violência mais financeira, não tem também? A patrimonial e a violência moral, que é a calúnia, injúria, difamação. Ela diz quem é vítima, só pode ser a mulher. Sim. Ela diz aonde acontece esse tipo de violência. Ela diz que quem comete esse tipo de violência, que é o pai, o irmão, o marido, o namorado, o noivo. Quer dizer, precisa ter uma relação de afeto entre as pessoas para uma mulher, por exemplo, que uma briga de trânsito. E a mulher apanha do outro motorista. Isso não é Lei Maria da Penha, porque não existe uma relação de afetividade. Entendi. Precisa ter uma relação, precisa ser tipo assim, um amor, um namoro. Um sentimento, uma ligação. Mas isso aí que você está falando me surpreende, porque hoje até a gente brinca, né? As pessoas falam, e hoje a gente não pode nem brigar no trânsito com uma mulher, não, porque mas aí não a Lei da Maria da Penha. Mas não entra. Então não entra. Não entra. Deixa eles pensarem que não entra, porque precisa ter esta relação de proximidade. Tá. 2 mulheres que brigam na rua por qualquer motivo, não é a Lei Maria da Penha. Tá. Você precisa saber onde é que vai ter. Mas, então, a lei, ela especifica isso. A lei diz qual é o papel da polícia, qual é o papel do judiciário, qual é o papel da defensoria. Ela cria as medidas de proteção, que é o que nós falamos, retirar o marido de casa, proibir que ele se aproxime da mulher até um determinado espaço. Né? São as medidas protetivas de urgência. E ela é tão perfeita que ela vai mais além. Ela fala, inclusive, num trabalho de você poder trabalhar o próprio agressor, tá? Para você fazer um trabalho com o agressor, que eu acho extremamente importante. Porque não vamos dizer que a maioria dos homens que agridem são esses loucos, violentos e tal. Às vezes surgiu alguma situação e tal, então talvez como pena, mas não é passar a mãozinha na cabeça não. O juiz determina como pena que ele frequente um determinado serviço que faz este trabalho com o agressor. Mas ele vai, se ele deixar formalmente de ir, se ele deixar de ir, ele vai preso. Então nós temos em Santo André, tem dois rapazes excelentes que são psicólogos. É um trabalho maravilhoso. Eles tratam do o Fórum Central aqui mandava para eles
os agressores para cumprir esse tipo de pena, para participar. Tem uma promotora maravilhosa, que é a doutora Gabriela Mansur, que trabalhava junto com Gabi eles. veio aqui! Né? Nossa, Gabi Junto Mansur. com eles. A Academia de Polícia também bacana. tem um trabalho desse com as psicólogas, então a justiça também manda esses homens para a academia. E dá muito certo, porque outro dia eles estavam fazendo um balanço, o pessoal de Santo André, o nível vamos dizer, de reincidência desses homens que passam por esse curso é muito pequeno. Ah, que bom. Sabe? Então significa que funciona. Que funciona. Diz que antigamente, quando eles entram, eles chegam todos nervosos, alterados e tal. E é uma roda de conversa. Uma terapia. Uma terapia, onde cada um conversa. Quando chega na terceira, na quarta dia de sessão, eles já começam a mudar, eles já começam a entender melhor. Tem homens, inclusive, que pedem para permanecer um pouco mais para receber a nova turma. Então, é importante, porque como eu disse inicialmente, as mulheres, quando procuram a delegacia, elas não querem separar, a maioria, né? Elas não querem separar. Elas gostariam que o marido mudasse. Tem uma frase que é assim, ó, eu não quero mudar de país. Eu quero que o meu país mude. É o caso da mulher que está com a pessoa que ama. Eu não quero mudar de marido, mas eu gostaria que ele mudasse. Que ele mudasse, exatamente. Então, é importante. Então, você vê tudo isto na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela estabelece, ela abrange tudo. Ela, vamos dizer, ela vê tudo aquilo que diz respeito à mulher, ela concentra nessa lei, todo o atendimento que a mulher precisa. E a Maria da Penha, propriamente dita, ela fica rodando pelo Brasil. Não fica? Ela se engajou nisso, né? Totalmente. Muito bom. Ela lutou muito, né? Uma mulher de muito valor. Ela guerreira. E ela tem o Instituto Maria da Penha agora, e ela corre o Brasil inteiro, até internacionalmente, contando a história dela e mostrando como é que as pessoas devem lutar por aquilo que elas acreditam e procurando justiça. Não existe o caso de mulher que dá no marido, existe? Existe. A mulher precisa ser muito maior do que ele para poder bater. Olha, eu vou dizer para vocês, eu me lembro de um caso que nós atendemos na delegacia, isso lá nos meus idos de 87, 88, eu vi uma mulher agredida, era uma senhora negra, grande, forte. Quando eu intimei o marido, porque eu intimava imediatamente o marido para ele vir lá, tal, para a gente fazer um inquérito policial, era um tampinha. Eu dizia, meu Deus, como é que ela pode apanhar desse cara? Mas sabe o que acontece, gente? Nós, mulheres, não temos esse instinto de violência. Verdade. Nós não temos esse instinto de agressão. E a surpresa da gente é tamanha quando a gente recebe uma violência dessa por parte de alguém que a gente confia, e ama, por parte de alguém que a gente ama, por parte de alguém que prometeu cuidar da gente, e é essa pessoa que te inflige esse tipo de violência, você não tem reação. Não tem. Porém, existem as exceções. Não vou dizer que não tem mulher que não desce a mão no marido. Mas ele pode fazer uma queixa também? Na delegacia comum. Comum. Tá. Na Lei Maria da Penha, a vítima é só a mulher. Não tem essa brincadeira aí que os homens fazem, a Lei João da Penha, isso aí, sabe, nem é muito interessante a gente conversar sobre isso, porque não tem. Homem não entra na Lei Maria da Penha. O ideal mesmo é a escola ajudar, né, e o ambiente familiar. Fala um pouquinho para mim do papel da escola com relação à criança que tem que ter uma formação que ele trate a menina com carinho. Você viu um vídeo na TV? Lindo. Que fala assim, vai lá e bate italiano, Ninguém consegue. Então, isso depende muito também do lar, né, Rose? E de como a escola vai levar esse assunto. Tem, assim, uma política para isso? Olha, ou ainda não tem? É muito importante a gente lembrar de uma coisa. Nós somos formados dentro da nossa família. Tudo aquilo que nós fazemos aqui fora, ele vem dos exemplos que nós temos dentro da nossa casa. Se eu vejo meu pai bater na minha mãe o tempo todo e a minha mãe não fazer nada, um filho de um casal assim, ele vai agredir a namorada, vai agredir a noiva, vai agredir a mulher. Exemplo, repete o comportamento. E ela vai apanhar e não vai fazer nada, porque também viu a mãe apanhar o tempo todo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa começar a mudar. Você precisa, a instituição família está muito desestruturada. Nós temos que lutar muito para a gente reconstruir a família. Não precisa ser família, aí pai, mãe, filho, não. Não família, necessariamente. qualquer que seja, não necessariamente.
Mas a gente tem que reconstruir esses laços familiares, porque isso é que dá base para tudo. A escola, ela está com uma carga muito grande, porque os pais hoje não conseguem dar para os filhos tem limites, a educação. Não tem limites. E exige que a escola que deve ensinar português, matemática, é obrigada a dar, inclusive, a educação informal. Como é que você se senta, você tem que escovar o dente, você tem que se comportar, como é que come. E não é papel da escola isso. Mas, enfim, a escola tem que se adaptar. Eu digo que para a gente mudar esse comportamento de violência, esse comportamento do homem para com a mulher, esse machismo que a gente tem, lá de baixo, começa no jardim da infância. No meu tempo era jardim da infância, hoje é maternal e tudo mais. Mas começa lá. Começa no jardim da infância, começa... Não admitir que o garotinho faça uma malcriação. Exato, você tem que passar valores. A nossa Secretaria da Educação, ela tem um programa que chama de Escola da Família. Tá. E nessa Escola da Família são discutidos todos os assuntos, inclusive a violência doméstica e familiar. De uma maneira, claro, vamos dizer assim, de uma maneira sutil, de uma maneira para discutir com as crianças, tipo esse vídeo que você falou, né, que é muito interessante. Para quem não conhece, é um vídeo italiano onde uma pessoa pega 4 garotos ou 3 garotos e uma menina, e ele diz pro garoto, dá um beijo nela, ele dá um abraço, dá faz isso, dá. Aí no fim ele fala pros meninos, um de cada vez, né? Dá um tapa na cara dela. Aí os meninos já não conseguem, não conseguem. Eles olham para ele e falam, não posso bater em mulher. Exato. Quer dizer, é daí criação, que você né? forma. E tem uma frase, eu adoro frases, porque eu acho assim, a gente aprende com quem sabe mais. Sim. A gente aprende nos livros, em cursos. Uma frase que eu gosto. Aliás, está no meu livro que a gente precisa falar dele. A frase é, o exemplo, a palavra convence, porém o exemplo arrasta. Não é um fato? Sem dúvida. Tudo bem, você vai, faz blá blá blá, convence temporariamente, mas aquilo que a criança está vendo dentro do lar já é fator preponderante para o adulto que ele vai ser. É isso que vai marcar a vida dele. É isso que vai marcar. A gente brinca muito que fala assim, você diz pro seu filho, você não pode fumar, você não pode fumar. Você tá com o cigarro lá o tempo todo na frente dele. Então o que vale para você é o exemplo. E na violência... Compromisso com a verdade, né? Compromisso com a verdade. Né? Você fala pro teu filho, você não mente, você não pode mentir, você não pode fazer aquilo. Aí bate alguém na porta ou alguém telefona, você diz lá pra empregada, fala que eu não tô. Ai, menina, aí você está falando isso. Você sabe que isso aí faz parte da minha palestra? Quando eu vou falar dos pilares que sustentam o homem, que para mim é liberdade, compromisso, escolha. Quando eu falo do compromisso, eu falo compromisso com a verdade, assim, aquilo que você pensa tem que ter coerência com o que você fala e congruência como você age. É esse exemplo que eu dou. Toca o telefone, a mãe tá lá, fala assim, ai, Joãozinho, fala que a mamãe saiu se for aquela vizinha chata. Em sã consciência, algum pai, alguma mãe quer que o filho minta? Não. Só que, naquele momento, ela tá dando um péssimo exemplo. Exatamente. Aí eu fico tão triste, porque tem tanta coisa que eu ainda queria falar, mas o nosso horário é assim, você volta um dia? Sem dúvida. Vamos fazer um brainstorm com você, a Gabriela Mansur, e quem mais você quiser? O maior prazer. Não ficaria legal? Gabriela, aqui cabem 3, Gabriela né? É ótima. A equipe aí, acho que a gente pode pôr 3. A gente podia fazer, porque assim, é minha missão também, a sua eu já percebi qual é, mas é tentar ajudar, quanto eu puder, trazer bem-estar para as mulheres, né? Por isso, eu queria até comentar com você o livro que eu vou te dar. Esse meu livro, gente, ele trata de uma história de uma menininha complexada do interior, magra, feinha, e que, com o passar dos anos, saiu do jugo de um pai ditador e caiu na mão de um marido carinhoso, bondoso, só que o dia que eu resolvi ser pianista, ele falou, tocar na noite? Não vai. Quem toca na noite é biscate, você não vai tocar na noite. Desde quando quem trabalha à noite tem que ser biscate? Biscate eu não me tornei, mas pianista eu abracei com a alma. E aqui estão então os episódios, o que eu tive que fazer, procurar a Delegacia da Mulher. Você está nesse livro, sabia? A delegada hoje está aqui, porque eu procurei a delegacia. Então eu conto que eu tive esse apoio, mas eu conto mais. Eu fui procurar ajuda num mundo invisível. Eu fui buscar ciências herméticas, né? Astrologia, numerologia, tanto é que você vê, ó, numerologia tem aqui 2 T's. Astrologia, mas tá tudo ligado. E eu estudo também antroposofia, que é uma ciência, Rose, que fala que tudo me acontece é porque a mim pertence. Eu não posso te culpar, nem a minha equipe aqui, algo que aconteceu comigo. É meu. Assim como eu aprendo que o mal
é um bem deslocado. Essa frase é linda, né? Porque, assim, aquilo que foi um mal lá atrás, que lógico que eu sofri, fiquei 1 ano sem ver meu filho, se transformou num bem que hoje, com esse livro, Autoconfiança, eu ajudo muitas mulheres. E então eu faço questão de oferecer para você, junto com o CD. E agora, eu queria muito que você me falasse, rapidamente, como que a gente pode incentivar e valorizar a participação social e política da mulher desde a infância. Que aí é no caso da mulher, né? Eu acho que é um trabalho hoje que todo mundo está procurando fazer sobre o que chama-se empoderamento da mulher, né? Você, desde criança, você mostrar para as meninas que a importância delas, da participação no grêmio da escola, nas atividades ali da sua escola, para você estar participando, estar conhecendo. Não invadir escola, viu, gente? Invadir escola não quer dizer absolutamente nada, isso não é política nenhuma. Para mim, isso não é democracia. Isso não é democracia. A democracia é você conversar, você, tentar fazer tudo através da tua argumentação, daquilo diálogo, que você conhece, do seu diálogo. Então, a tua participação. E fazer as mulheres entenderem que nós só vamos poder mudar alguma coisa também, efetivamente, concretamente, o dia que as mulheres participarem mais da política. Que as mulheres deixarem de ser massa de manobra dos partidos políticos, que apenas as chamam para cumprir uma bendita a fulana da lanchonete que votou nela, você viu isso? Uma bendita de uma cota. Que te vai procurar a diretora da escola, a diretora da creche, vai procurar a líder comunitária e diz para ela, te dou tudo, te faço tudo, você vai ser candidata. Depois que saiu o nomezinho dela na chapa, ela nunca mais consegue falar com essas pessoas. Uhum. Então ela tem que procurar, ela tem que começar a participar dos partidos políticos, não precisa ser candidata, vai conhecer o diretório, vai lá para saber como é que é, ver o partido que você gosta mais, leia, participe. Se engajar, né? Se engaje, porque é só dessa maneira que nós vamos conseguir mudar alguma coisa. Então, eu não sei se você conhece a Marta Lívia. Conheço muito. Então, da Libra. A Libra tem um papel maravilhoso. Libra quer dizer Liga das Mulheres Eleitoras. É uma conscientização da mulher como voto e como participação na política. Então, aguarde, porque a Libra está fazendo um trabalho maravilhoso. Você tem uma ideia? Quando eu me candidatei pela primeira vez a deputada estadual, que eu fui deputada estadual 4 legislaturas. Nossa! Né? 4 legislaturas. Fiquei 16 anos na Assembleia Legislativa. Meu primeiro mandato, eu fui chamada pela Libra. Na ocasião, a Guilmar era... A Guilmar, que hoje é a presidente de honra, né? Sim, que fundou. Ela era... O fundador me chamou para me apresentar enquanto candidata lá. Foi aí que eu conheci a Libra. Depois eu conheci a Marta, mas já naquela época, 1990... A Libra já atuava e eu fui chamada enquanto candidata. Então, nossa homenagem à doutora Guilmar, né? Nossa homenagem à doutora Guilmar, sem dúvida. Porque é fantástico. Agora, as mulheres precisam entender isso, né? Elas precisam procurar se empoderar mais. Não precisa ser candidata, não é isso. Mas conheça, procura saber, procura participar das atividades, né? Eu fico muito triste porque uma outra pesquisa que passou recentemente aí, fizeram a seguinte pergunta: a mulher que usa roupa mais curta, usa decote, ela pode ser estuprada? É motivo para ela ser estuprada? A maior parte que respondeu sim foram mulheres. É mesmo? A maior parte que respondeu sim, que a mulher que usa roupa curta, a mulher que usa tá decote deve ser estuprada, foram mulheres. Isso é realmente... Então você veja como é difícil. Precisa mudar essa cultura, Precisa né? mudar essa cultura. Mas tem uma coisa que... Você faz parte do MDB? Não é partido político das Mulheres do Brasil? Não, não faço. Então já vou catequizar. O que é a Mulheres do Brasil? É a partidário, parte daí, né? A Luísa Helena Trajano foi chamada pela Dilma há uns 4 anos atrás, querendo saber dos anseios de um grupo de empresárias mulheres empoderadas. E estava tendo no hotel que elas estavam hospedadas uma exposição chamada Mulheres do Brasil. Elas saíram de lá com esse nome e de 20, 40 mulheres que foram nesse encontro, hoje já somos mais de 1.600. E não é assim um grupo que se reúne para tomar café. A gente se reúne todo mês no Santander para mostrar as atividades que cada comitê do Mulheres do Brasil realizou. Eu faço parte, com a nossa líder Raquel Preto, do grupo de combate à violência. Mas, por exemplo, a Avon está com a gente. Bárbaro, o trabalho da Mafuane, né? Você conhece, então, a Mafuane aqui é a nossa homenagem.
Mas tem assim, políticas públicas, comitê de cultura, comitê 80 em 8, você sabe o que é, né? Dizem que vai levar 80 anos para a mulher alcançar o que os homens atingem, mas não, nós vamos modificar. Então, efetivamente em prol do Brasil. Esses comitês estão agindo todo mês. A gente tem a Casa da Mulher agora, sabia? A Casa das Mulheres do Brasil. Eu vou te levar para lá, você aceita? Claro. A gente precisa de gente engajada, gente que faz. Então, eu queria aqui deixar também a minha homenagem à Luísa Helena Trajano, porque esse trabalho dela é maravilhoso, ela já veio ao Sintonia. E é importante saber que não é que a mulher precisa superar o homem, não é nada disso. Não. Eu pergunto para muita gente, a mulher vai dominar o mundo? Falam, vai. Eu digo, não precisa, a mulher vai me ajudar a melhorar o mundo com essas políticas. O que a gente tem que dizer é o seguinte, nós não queremos ser nem mais e nem menos que os homens, nós queremos ser parceiras. Uhum. Nós queremos ser parceiras, vamos trabalhar juntos para construir um mundo melhor. Uhum. Porque não adianta, a mulher não é melhor que o homem não é melhor nada, que a mulher. O que nós temos é que nos juntar na construção. Por exemplo, eu digo assim, às vezes você vai fazer palestras, eu queria ter mais homens nas palestras. Uhum. Sabe por quê? A gente precisa do apoio desses claro. homens, dos homens de bem e do bem. Por quê? Porque o homem, ele sabe o diálogo que ele tem que ter com alguém. Se ele estiver num espaço e ele perceber que tem alguém que tem essa coisa de violência contra a mulher, ele sabe chegar, se posicionar e falar com esse homem melhor do que a gente. Muito melhor do que a gente. Esse grupo, esses 2 psicólogos que trabalham em Santo André, eu digo que funciona muito mais lá, porque se colocasse uma psicóloga lá, não daria certo. Verdade. Mas eles não, eles têm... É a mesma coisa entre de nós, homem mulheres. Para homem. Não tem de mulher para mulher. Entre nós, mulheres, nós sabemos o nosso diálogo, como enfrentar alguma situação. É a mesma coisa com os homens. Então, nós precisamos trazer esses homens para nós. Eu não tinha brincado aqui muito. É o nosso apelo, hein? Eu brigo muito no sentido de que a gente deveria, por exemplo, você sabe que uma das maiores violências que acontecem é quando o time do cidadão perde. Ele bebeu, tomou todas e casa muito bravo e a primeira pessoa que ele vai pegar é a mulher. Então, eu já fizemos há muitos anos atrás, eu faço parte do movimento chamado Mulheres da Verdade. A Ivone Capuano era a nossa presidente de honra. Uhum. E a gente procurou a Federação Paulista de Futebol para pedir, olha, deixa a gente entrar com alguma faixa, dizer, olha, homem que homem não bate mulher. Sim, porque nos campos de futebol, o cidadão lê aquilo. E ele, quando for chegar na casa dele e for querer descontar na mulher dele porque o Corinthians pode perdeu, pode ser que ele se recorde disso e não faça. Uhum. Então, a gente precisa trazer os homens para a nossa vida. É verdade. Tá? Nós não somos contra eles, nós somos a favor da harmonia. Nós somos a favor da harmonia. Rose, a gente tem que ir embora, olha que pena. Você pode falar em poucas palavras, assim, uma mensagem para quem está te ouvindo? Para esses milhares de internautas, porque isso aqui vai rodar o mundo, hein? Não, uma mensagem curtinha. Eu queria apenas dizer o seguinte, nós sozinhas não conseguimos nada, nós temos que nos unir. E essa coisa que a gente faz, esse programa, essa mensagem da gente, é para você entender que você não está sozinha com a sua dificuldade. Muitas mulheres passam dificuldades iguais às suas, mas conseguem se unir e procurar ajuda. E nós estamos aí à disposição para ajudar. Muito bom. Rapidamente, missão? Missão? Sua missão? É fazer com que nós acabemos com essa violência e com essa desigualdade, com essa discriminação contra a mulher. Emocionante, hein, gente? Eu agradeço muito a presença da delegada Rose. Foi bom demais ter você aqui. Eu tenho certeza que esse programa vai ajudar muitas mulheres a tomar uma posição. Você não precisa ficar em casa com quem você não admira mais e perder o respeito, porque quem te agride não dá para ter respeito. E na próxima semana, mais novidades. Agradeço sempre a sua presença e se você gostar, compartilha. Porque quem é pobre, divide. Quem é rico, compartilha. Até a semana. Tchau.